Pessoal, meu nome é Thalita Barros, eu sou nutricionista e mestre em ciência da nutrição, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu faço pós-graduação na Plenitude, em nutrição esportiva e estética, coordenada pelo Rodolfo Pérez. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre a cafeína. A cafeína é uma substância estimulante muito usada como recurso ergogênico no esporte para aquelas pessoas que querem melhorar o foco, a concentração, retardar aquela sensação de cansaço, de fadiga, melhorando assim a sua performance. Como é que a cafeína age? A cafeína estimula dois hormônios chamados noradrenalina e adrenalina. Esses hormônios vão fazer com que a gente aumente nosso estado de alerta, melhorando nosso foco e a nossa concentração. A cafeína inibe também uma importante enzima chamada fosfodiesterase 3, que vai fazer com que a gente aumente a lipólise, auxiliando no processo de emagrecimento. Claro, sempre associado a um plano alimentar e uma prática de atividade física. A cafeína ela vai agir para atletas na bomba de sódio e potássio, retardando a sensação de fadiga e de cansaço. Para as recomendações de cafeína, a gente recomenda cerca de 420 mg como dose máxima para atletas e, em geral, a literatura recomenda de 3 a 6 mg de cafeína por quilo de peso, de 30 a 60 minutos antes do treino, antes do exercício, considerando que o pico da cafeína se dá de 30 a 120 minutos após a sua ingestão. Isso a gente deve fazer bem de forma gradual, Começar com pequenas doses e testando aos poucos e prestar atenção sempre no período que o atleta se encontra. Nunca testar um suplemento perto do período de competição, sempre em treinamento. O importante é considerar que nem todos os indivíduos, nem todos os pacientes podem fazer uso desse suplemento, A gente tem que ter bastante cautela com cardiopatas, com hipertensos, com pessoas que têm algum transtorno psicológico, como transtorno de ansiedade, por exemplo. A cafeína, por ser muito estimulante, ela pode prejudicar esse quadro, então a gente tem que ter bastante cautela. Quanto ao plano alimentar, sempre levar em consideração também. Existem diversos alimentos que têm cafeína em sua composição. Se a gente não levar isso em consideração, a gente pode ultrapassar a dose que a gente gostaria de dar para esse paciente. Refrigerantes à base de cola, guaraná, chocolate, cacau, alguns chás, todos esses alimentos têm cafeína e o principal, que é o nosso café. Uma xícara de cerca de 150 ml, mais ou menos, tem cerca de 40 mg de cafeína. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. E o principal, não só para a cafeína, como para todos os suplementos e como para qualquer coisa relacionada à alimentação. A gente tem que prestar bastante atenção na individualidade, O principal é ter sempre em mente que são indivíduos, são únicos. Então, a gente deve respeitar o objetivo, a rotina, a vontade do paciente. A gente não deve obrigar ele a fazer uso de nada, Como eu disse, testar sempre em período de treinamento, nunca em período de competição. Avaliar se vale a pena ou não para ele fazer uso desse suplemento. A cafeína ela é usada como estimulante, para melhorar a performance. Vamos pensar em um atleta que ele está em período de competição. Se a gente dá uma dose muito alta, no primeiro dia ele vai bem, ele está ali focado, está concentrado, mas se essa dose atrapalhar o descanso dele à noite, o sono, isso vai atrapalhar no dia seguinte. Então a cafeína vai ter ajudado ou prejudicado. Então, a gente tem que levar em consideração todo o contexto e não só as recomendações que a gente tem na literatura. Então, para finalizar, resumindo, ao prescrever a cafeína, a gente deve avaliar se o paciente pode, se o paciente deve e se o paciente quer fazer uso desse suplemento. Observar sempre a individualidade da dose, o objetivo, o momento que o atleta se encontra, o plano alimentar, para que a cafeína seja um recurso que otimize o atleta, otimize a performance e não atrapalhe. Bom, por hoje é isso. Até a próxima!